Boa noite, gente. Boa noite. A gente vai trazer uma experiência que ela teve agora, eu tive ontem. Aí a gente está conversando a mesma experiência, que foi interessante. Ela teve agora. Eu vou trazer que eu tive ontem e vai complementar que ela teve hoje. Ontem foi interessante, depois que terminou o trabalho espiritual, eu fui para o quarto, deitei na cama e comecei a orar. Aí eu encostei, comecei a meditar, a orar, me conectar com o Pai, para agradecer tudo. E fui. Eles me desdobraram, me levaram. Só que meu marido é muito... Ele nunca faz barulho, né? Ele é muito quietinho. Entrou no quarto e... como sempre ele faz. Às vezes eu estou ali meditando, mas ele vai lá, ó, aí eu dou aquele salto. Menina, eu já levei tanta pancada no corpo, porque eu estou desdobrada, ele vem, bate, o meu espírito vem assim, pum, dá uma pancada que, às vezes eu fico assim, espera, deixa, porque ele acorda sempre na hora. E ontem aconteceu isso. Eu estava desdobrada, ele veio me chamar na hora. Eu voltei, mas eu voltei e não voltei, porque o meu espírito ainda estava lá. E eu abri os olhos, mas foi uma coisa assim tão bonita, que eu olhei para o teto, tinha um telão na minha frente, porque eu estava lá diante de um telão que apareceu muitos hieróglifos, assim, sabe, uma escrita antiga, e eu... Só que eu ainda estava ali olhando, que eu estava recebendo aquilo. E aí, como o meu espírito já estava acoplando mais, aquilo estava sumindo, eu ficava assim, some não. Mas aí sumiu tudo. Eu não consegui, porque ele fez o favor de me acordar justamente na hora. E o que foi interessante foi a experiência que ela teve agora, porque juntou um com o outro, o que aconteceu ontem comigo e o que aconteceu aqui, quando houve a manifestação em ti. Ela viu o que aconteceu. Sim, não foi uma experiência minha, na verdade foi com a Ju, né? O Pai se manifestou através dela. É importante dizer que o todo ele não incorpora, porque ele é onipresente, então ele só se manifesta através de nós, né? E quando ele disse recebam, vem uma enxurrada de símbolos, de letras que não é do nosso alfabeto. Eu não soube identificar que idioma é, mas todos luminosos, e caiu aqui no salão em todos os médiuns. E até os que não caíram nos médiuns, eles foram levados até os médiuns. Todos os médiuns receberam. Foi uma enxurrada, foi muito bonito, foi muito bonito. Por isso que eu falei primeiro, porque acho que está ligado o que aconteceu ontem comigo. Porque eu desdobrei, estava, mas quando ele me chamou, que eu acordei, o meu espírito não tinha acoplado. Então, eu estava vendo tudo que ele estava vendo. E eu estava como se eu tivesse aquilo sendo... mensagens que estavam sendo me passadas daquela forma. Aí, eu fiquei assim, eu começou a assumir, eu acho que ele até levou um susto, que eu disse assim, mas já está sumindo, some não. Mas foi uma experiência muito boa. E eu tinha pedido algum tempo para a gente gravar, para trazer as nossas experiências de resgate, que tem muitas informações importantes. Eu participei de um resgate junto com o Arthur, que está gravando, e o outro Arthur, que está viajando. E foi um resgate muito interessante, com um conhecimento... Para mim, era tudo novo, a experiência que eu tive naquele resgate. Eles receberam a direção de vir me pegar para a gente fazer um passeio. E ele, vamos? Eu falei, vamos. Aí eu fui no carro com eles, a gente saiu para fazer essa programação. Quem seguia a programação era o Arthur, que estava gravando, que estava dirigindo o carro. E foi interessante que os locais que ele passava,
eles me mostravam o que estava acontecendo e os resgates que eram realizados ali. E eu falei assim para o Arthur: Arthur, eu não vou abrir os olhos, eu vou ficar de olho fechado a viagem inteira, porque eu não quero ser influenciada pelo local. Eu quero sentir o local, eu não quero ter influência do local. Aí eu fui de olho fechado, ele dirigindo e o outro Arthur do meu lado. Então, eu não sei por onde eles passaram. Eles passaram por um local que, aonde eles passavam, eu ia sentindo as coisas, eu ia falando. E era interessante, como eu estava de olho fechado, eu não podia dizer que eu estava vendo o local. E batia muito com aquilo por onde a gente estava passando e que eu estava vendo. E foi interessante que eles me levaram para um local onde eles passavam, eu via, de olho fechado, eu via como se fosse uma via longa, mas era como se a gente estivesse passando por baixo da terra, sabe? Não era na superfície, eu via como se fosse dentro da terra, porque eu via o interior da terra. E a gente passava e vinha assim, vinha um túnel de lá que ligava aqui, outro túnel de lá que ligava aqui, e vinha assim. Aí eu queria entender o que era aquilo, eu perguntava para o pai, o que é isso? Eu queria entender. E eu via, assim, de um túnel, na hora que passava ali naquele túnel, vinha um grupo que passava por mim para ser resgatado. Quando ia mais adiante, passava outro túnel, vinha outro grupo, passava por mim para ser resgatado. E aquilo eu queria entender, eu perguntei para o pai, o que é isso? Aí foi a forma que o pai me mostrou para eu entender. O pai disse assim: filha, são portais do tempo. Ele me mostrando daquela forma para eu entender, são portais do tempo. Porque tem espíritos, filha, que desencarnaram, estão presos naquele tempo. Naquele local que você está passando, mas naquele tempo. Aí ele estava... O que eu entendi que às vezes é doloroso para o espírito eles ficarem abrindo portais, transportar, pega portal. Tem espíritos que estão tão sofridos que parece que é como se fosse, sabe, é doloroso, não sei. Aí a gente passava, aí abria um portal do tempo, e aí espíritos de um determinado tempo que estavam naquela área eram resgatados e passavam por mim. E eu via e eu achei isso interessante, só que teve um determinado momento que é como se a gente estivesse mesmo dentro da Terra, porque ali ele estava me mostrando uma forma de eu entender os portais, sabe, que eles interligados. Aí passava mais adiante, abria um outro... É como se fosse assim, a gente estivesse numa linha que era uma linha do tempo, e você passava por tempo na mesma área. Naquela área, em tempos, abrindo portais de tempos diferentes, e eles resgatando aqueles espíritos. Foi muito interessante, foi o que eu senti isso. E o que me chamou a atenção, que teve um determinado momento que ele passou num local que eu vi um ser que veio na minha mente. Até no outro dia, alguém postou no nosso grupo uma foto exatamente igual ao ser que eu vi. Colocaram no nosso grupo, eu ia até chamar a atenção. Ele tinha a testa, ele não era assim como a nossa, era como se fosse um quadrado aqui, assim, a reta. Era aqui para frente, os olhos para trás grandes, enormes, aqui o queixo estreito, sabe? E era um ser muito magrinho, pescoço mais longo, os braços compridos. E aí me mostravam que são seres que vivem dentro da Terra. Eles vivem ali dentro, é uma dimensão lá dentro. E eles estavam sendo resgatados também.
Lá estavam passando, e eu vi quando ele veio na minha direção. Ele veio trazido na minha direção. Eu levei um susto, que era totalmente diferente. E eu até falei com os meninos, eu falei, nossa, eu vi um, né? Falei com eles na hora. Aí foi interessante, chegou um momento que o Arthur disse assim, eles estão mandando eu parar aqui. Aí parou um determinado local, que eu não sei o que é, que eu estava o tempo todo de olho fechado, não sei onde ele parou. E ele falou assim, estão pedindo para eu parar aqui. Eu falei assim, para, não sei o que é, mas se mandou, você para, a gente vai aguardar. Eu não estava sentindo nada. De repente, veio um grupo imenso de irmãos que passaram por mim. Foi assim, vieram numa coisa, eu senti aquele impacto, sabe? Veio uma multidão assim, passou. Para mim foi impacto. Eu ainda pedi o Arthur me segura, que vem um grupo imenso aí. E o Arthur me segurou e eles passaram, mas era interessante que foi um portal do tempo que eles abriram ali, e os que vinham era de muito tempo atrás, e era uma mistura, tinha negro, tinha índio, sabe? Eram vários, e passavam. E foi uma experiência tão forte. A gente veio falando, depois, quando a gente chegou aqui, nós fomos orar, agradecer o Pai, eu fiquei tão chocada com a experiência, porque tinha sido a primeira experiência tão diferente que eu tive, e a gente foi com tanta boa vontade de fazer esse passeio, né? Eles me pegaram aqui, vamos, e aí eu fui pronta, animada, sabe? Eu falei, deixa Deus trabalhar, vamos, deixa Deus trabalhar. E foi uma experiência, há algum tempo eu já queria trazer, que eu não conseguia trazer essa experiência, que eu acho que, se alguém tiver alguma informação, eu não sei, eu até quando eu conversei com a Vanessa sobre esse ser que eu descrevi, ela disse assim, eu sei quem é, ela até me passou o nome dessa raça, que ela sabia quem era, e me passou o nome dessa raça que foi resgatada. Mas eu achei interessante a forma como eles me mostraram, para eu entender os portais do tempo nos resgates, como acontece naquele local que você está passando. E foi muito bom. E depois foi com a Maiara. Você quer colocar que você viu? Qual deles? Esse resgate das crianças, tudo que a gente participou, e foi um resgate doloroso, muito doloroso. Eu senti a dor deles, foi muito doloroso. Ela sabe o quanto eu senti isso. Eu acho que deve ter sido do resgate das crianças que foram vítimas de sequestros. Nós tivemos outros resgates de crianças, mas esse foi o mais chocante para a gente, porque, pelo motivo pelo qual essas crianças desencarnaram, eram crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes pegas para feitiços e procedimentos que é alheio à população, que é feito através de uma secreção que sai da criança, que é de o envelhecimento, e é feito com crianças na base de uns 5 anos. E quanto mais sofrimento e pavor que essa criança passa, maior a quantidade dessa secreção que ela produz. E são crianças e adolescentes, vi adolescentes lindas, meninas adolescentes de 12, 13 anos, que foram pegas para ser feitas de boneca humana, que tiveram as cordas vocais retiradas e o útero retirado para que não pudessem engravidar. E eram vendidas, são ainda, isso ainda acontece, muitas pessoas que compram essas bonecas vivas e ainda tem instrução de uso. É simplesmente horrível, horrível.
foi talvez o resgate mais doloroso que a gente tenha visto, tenha sido mostrado para a gente. E nós não sentimos dor. A dor dessas crianças, dessas adolescentes que passaram no resgate, porque elas estavam anestesiadas. A espiritualidade não deixou que elas permanecessem em sofrimento. Essas crianças estavam dormindo, passaram todas dormindo. Eles só mostraram a forma como essas crianças desencarnaram e me mostraram o como isso é mais comum do que a gente pensa. Crianças com 0 órgãos dentro do corpo porque são sequestradas para tráfico de órgãos. Mostraram em outro resgate também mulheres aqui para vender a criança assim que nasce para tráfico de órgãos. Um show de horrores que esses resgates mostraram que ainda acontece aqui nesse planeta. E depois nós tivemos foi até uma experiência interessante. Eu vou trazer que o Maico participou com a gente, tá, Maico? Foi uma experiência interessante que a gente estava querendo, há algum tempo eu estava pedindo para a gente ir num determinado local, que eu estava incomodada, estava me incomodando para ir lá que ia ter resgate. E era necessário que a gente fosse, porque os irmãos estavam numa situação que estava difícil trazer eles, era muito sofrimento. Então a gente tinha que ir lá. E eu estava incomodada para ir. Só que a gente tentou em um dia, não deu certo. Até que a gente programou um outro dia, mas foi interessante que a gente estava combinando de ir para um determinado local. Aí o Arthur, o outro Arthur que está viajando, ele foi pesquisar um local e no que ele foi mexer, ele descobriu uma pousada e ele não sabe o que ele fez, que ele fechou. E ele disse assim, eu não sei o que eu fiz, que o negócio fechou. E tá alugada a pousada, eu aluguei para 3 dias. Daqui já bateu no meu cartão e eu não sei como isso que aconteceu. Ele não sabe, né? E foi mesmo, não foi, Arthur, que aconteceu? Foi. Aí ele disse assim, e agora? Eu falei assim, agora a gente vai. A espiritualidade deve ter dado a direção, vamos lá. Aí a gente se preparou para ir. Aí fomos, rodamos, subimos, passamos. Primeiro nós passamos por uma área, que é a área primeira que eu queria ir, que a gente passou ali. Quando a gente parou, que eu me concentrei para a gente fazer o resgate, aquilo ali foi muito sofrimento. Eu não conseguia nem falar direito. Ali naquele local, era um local onde havia a venda de escravos. Eles vinham, eles eram contrabandeados, que eles vinham, porque não podia mais... estava proibido o tráfico nessa época, então era contrabando deles. E eles vinham escondidos e não vinham pelos meios normais de vir. E eram levados para essa área que nós paramos. E são ruínas que eu já conheço há tantos anos, e não tinha ideia. Eu falava assim, ali tem alguma coisa que me prende, eu tenho que ir lá, tem resgate ali que eu não sei o que é. A única coisa que eu tinha informação é que tinha escravos que fugiam, chegavam lá no alto do penhasco e se jogavam. E eu achava que era dos escravos que se jogavam do alto do penhasco, eu não entendia. E aí a gente foi ali, passou por ali para ir para outra área que nós íamos. Quando nós passamos por ali, que parou, aí eles me mostraram, me levaram no tempo. E eu via a cena, eu via tudo, e aquilo me chocou, eu chorava, eu não conseguia nem gravar direito, de tanto eu gravei, mandei para ele, mas eu não consegui, porque eu chorava muito. E a minha voz saía toda, porque tudo que eu estava vendo, e eu falando, e aquilo, eu chorava daquilo que estava me sendo mostrado.
Os escravos eram expostos ali para venda. Muitos vinham, porque vinham, era de contrabando, chegavam doentes. Aqueles que estavam doentes, eles não eram nem tratados. Ali mesmo, eles eram mortos ali de forma horrorosa, matavam ali, deixavam. E outros eram vendidos. E me mostravam que eles vinham com promessas. E chegavam aqui, não era nada daquilo, era um massacre. E ali o sofrimento era tão grande, eu via aquelas cenas todas e aquilo me fazia mal. E eu falava aquilo que eu estava vendo, mas a gravação ficou horrível, porque eu chorava tanto que saiu tudo picotado. Mas você entendeu, não entendeu, quando eu mandei para você? Entendi. Foi então, bem... Foi muito difícil ver aquilo tudo e lidar com aquilo. É muito sofrimento. Foi muito junta sofrimento com raiva, com ódio, né? Porque é o que aprisiona eles naquilo ali, sabe? Essa indignação por eles terem passado por aquilo ali. E quando ela me ligou para poder auxiliar, veio um preto velho, né? Isso aí foi depois. Ah, foi depois? Vou chegar lá. Ah, tá. Esse que eu estou te contando foi no início, onde era realizada a venda dos escravos. E a gente não sabia de nada daquele local, porque a gente foi naquele local porque o Arthur errou e pronto, aconteceu. E a gente foi parar lá. Então, aí, quando nós chegamos no local mesmo, que era a pousada, gente, quando eu entrei na pousada, eu senti que veio tudo em cima de mim, a cabeça rodou. A senhora, a filha da senhora que estava do meu lado, me segurou, que eu ia quase cair no chão, porque veio tudo, eu senti aquilo, rodou, ela me segurou. Aí eu falei, desculpa, é que eu senti, veio tudo correndo em cima de mim, assim, e a pousada foi feita onde era a senzala. A pousada que nós ficamos era a senzala. Onde era a senzala? As senzalas. As senzalas eram muitas, eram enormes, eram divididas em várias casas. A gente ficou hospedada numa das casas. Ali era a senzala. Aquilo ali era uma fazenda. E tinha a casa do senhor, que era na frente, que estava em ruínas. E ele falou assim, ali era a casa grande, tudo em ruínas. Aí nós fomos pesquisar sobre entramos para pesquisar o que foi aquele local que a gente estava hospedado na senzala. A espiritualidade providenciou tudo que levou a gente para a senzala. E aí fomos pesquisar. Gente, a Casa Grande, o dono da Casa Grande, foi o maior dono, foi a pessoa que teve o maior número de escravos no Brasil. Foi rico na época do Império, riquíssimo. Ele era proprietário de cerca de 6.000 escravos. Ele tinha muito escravo, ele era dono daquela área que ia até quase Volta Redonda. Toda aquela área era dele. Era dono daquilo tudo. Depois, o que foi dono de escravos, abaixo dele, o mais rico do país, que tinha o maior número de escravos, tinha 850. Ele tinha 6.000 escravos. E aí eu liguei para o Michael, eu falei, Michael, você não sabe onde está, a gente está dentro de uma senzala. Ajuda a gente, Michael. Ela me ligou trabalhando, parecia que era isso, Sônia. Tava ocupado. Aí abriu lá um momento lá no trabalho, ficar isolado, me concentrar, me conectei. E aí veio um preto velho. Veio um preto velho e conduziu. Quem foi o primeiro que veio, no primeiro resgate, veio o Pai João de Aruanda. Pai João de Aruanda. Que conduziu. O outro, no dia seguinte, foi o Rei Congo. Foi o Rei Congo, isso mesmo. No primeiro dia foi Pai João de Aruanda. Aí ele veio e começou a comandar o resgate. Ele que comandava através do Mike e mandava os irmãos passarem por mim. Passe pela irmã, ela veio buscar vocês. Aí ele falava que não tinha condições de trazer eles aqui, que a gente tinha que ter ido lá. Eles estavam presos, porque apesar dos quartos, né, estarem bonitos, né, tudo arrumadinho, eles
por estarem presos ali, eles plasmavam e não via nada daquela beleza dos quartos, com cama, geladeira, era senzala, com corrente, com sujeira, e eles presos ali, e não tinha força para poder sair, porque a raiva prendia eles ali, sabe? A raiva de ter passado por aquilo tudo, a culpa, a revolta, isso tudo era... O que foi? Fala aí. Eles obsediavam quem visitava os quartos? Um pouquinho, cara. Um pouquinho. Tá? Eles, para quem não tem essa experiência pela espiritualidade, não tem uma espiritualidade aflorada, muitas das vezes são obsediados sim, né? Tanto quando você vai no hospital, qualquer lugar, né? Se você não tiver uma blindagem ali, se você não tiver uma proteção, você vai ser uma esponja, aonde você for, entendeu? Em muitos lugares, né? E lá eu vi aquilo, né? O Preto Velho me mostrou, foi feito esse resgate, levaram eles. Depois, no outro resgate, se eu não me engano, ele me mostrou que tinha um monte de escravo que morreu soterrados, porque... Aí foi outro dia. Deixa eu te contar a história do outro dia. Isso. Para você entender. Mas nesse dia que o Pai João de Aruanda veio, ele falou assim, mais tarde, à noite, vai ter mais resgate. Só que ele não te usou. Aí, quando foi de madrugada, eu fui dormir, eu deitei, aí de madrugada eu desdobrei, aí fui para a sala do local, aí eu vi tinha sentada uma pessoa que eu conheço, que essa eu conheço, a outra eu não conhecia. Uma eu conhecia, a outra não. Aí elas estavam sentadas, já estava caracterizado como fosse a senzala, estavam os banquinhos, elas sentadas num banquinho. Aí elas diziam assim, estávamos te esperando, vamos trabalhar. Aí começou de novo os resgates. Aí fiquei a madrugada toda, meu marido falou que a madrugada toda eu fiquei fazendo resgate, a madrugada toda. Eu sei que eu apaguei, só lembro disso, de ter ido lá, mas ele falou que fiquei a madrugada inteira resgatando, passando irmão por mim. Passa. Mas passava muito. Ele falou assim, a noite toda você trabalhou. Passava os irmãos todos, ficavam passando por você. Aí, quando foi no dia seguinte de manhã, a gente saiu, nós saímos e fomos visitar a igreja do local que foi construído por esse senhor. Ele construiu 6, dentro da igreja tinha 6 sepulturas que ele fez para a família, para os corpos serem enterrados ali. Do lado da igreja tinha um cemitério. E era um local que a gente foi, estava muito abandonado. A gente foi lá, passou por aquele local todo. Depois nós voltamos, ligamos para o Maicon. Eu falei assim, Maicon, vai ter mais resgate, porque a gente foi num local para pegar mais. Aí começamos a orar. Quando oramos, aí veio o Rei Congo. Aí ele veio, me mostrou que era centenas que abriram um buraco, tipo um túnel, porque eles se escondiam, né, cara? Era fuga, né? Então era feito muito isso antigamente, esses túneis, esses buracos para eles se esconderem. Só que por algum motivo ficaram soterrados, morreram lá dentro. Crianças, mulheres, idosos lá, e ficaram presos e morreram, ficaram centenas lá presos lá. E apesar deles terem desencarnado, né, eles ficaram, o espírito lá ficou preso por causa das convicções, né, de tudo isso. Então, gente, a todo instante, todo momento, quem é médium está fazendo resgate. Você está indo no mercado, você está fazendo resgate. Você está indo num hospital, você está fazendo resgate. Hoje eu fui na maternidade levar minha esposa, vim com a cabeça assim, ó, um monte de espírito abortado. Cabeça assim, ó, pesada. Eu deitei lá na cadeira e fiquei lá, morgado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, veio vários acoplados, né, de espíritos que a mãe fez algum procedimento para abortar,
Então, eles ficam muito nervosos, muito raivosos. Quando é um espírito complicado, muitas das vezes, quando uma mãe ela aborta, né, o espírito, dependendo do espírito, ele obsidia a própria mãe ali, que ia ser a mãe dele. Entende? Ele fica ali acoplado, né? Muitas das vezes, dependendo do caso, fica lá 20, 30 anos lá. Aí quando a pessoa vai numa casa espiritual, aí quando o mentor vai lá e fala pro médium, o médium tem a clarividência, tá lá, aquilo lá. Já até veio pessoas aqui, convidados aqui, que teve esse tipo de resgate, né? Porque teve um aborto e ficou acoplado lá com a que seria a mãe dele. Então, gente, tudo tem uma consequência, né? E quando você é médium, você é visto. Quando você tem luz, quando você trabalha para a luz, quando você faz o teu posicionamento correto perante a Deus, aonde você vai, cara, quem está perdido, os próprios mentores falam assim, ó, segue ele. Os próprios mentores espirituais, ó, segue ele, vai com ele. Entendeu? Teve uma vez que eu fui no mercado comprar alguma coisa. Aí, no mercado bem famoso, tem assim um corredor só de bebida alcoólica de um lado e bebida alcoólica do outro lado, assim, duas prateleiras enormes de bebida. Aí, eu ia entrar naquele corredor, freiei na hora. E o caramba. Aí o mentor espiritual falou, vai, filho, vai que eu vou te explicar o motivo. Naquele corredor tinha um monte de espírito. Querendo beber e não conseguia. E eles não conseguiam sair dali de dentro. Eles entravam, quem entrava não conseguia sair. Era igual como fosse aquelas armadilhas para pegar rato. Pegou, já era. Então eles ficaram bloqueados ali. Então, eles ficavam assim desesperados, querendo pegar aquela bebida, querendo beber. E não sei quem... Vocês já viram um filme Constantine? Que tem aquele cara que ele começa a beber e acha que não está bebendo, que ele quebra um monte de garrafa no estabelecimento. Era quase daquele jeito. Aí eu tava ali, falei, caraca, sentindo aquela energia. E vendo aquele desespero ali, falei, gente, se todo mundo tivesse a mediunidade, nunca mais colocava um álcool na boca. Aí eu cheguei em casa com a cabeça a mil. Aí a Juliana foi, a minha esposa, pô, mas calma. Aí eu cheguei, deitei na cama, fazer a limpeza, encaminhar os espíritos. Por quê? Porque eles ficaram o tempo que foi necessário naquele momento ali. Tudo é para ensinamento. Então, resgate vai ter todo momento. Resgate é todo momento e toda hora, né? Eu fui, hospital, gente, o hospital que mais tem resgate é o hospital, cemitério, entendeu? Eu fui levar o meu filho no médico, que ele estava passando mal. Aí foi eu e ele fui levar ele para fazer uns exames. Ele tem 8 anos, ele é médium também. Eu tenho um de 13, tenho um de 8 e tem um que está para nascer. E esse de 8, ele tava doente e tal. Aí a gente foi fazer os exames. Aí a moça me deu um encaminhamento. Fui para pegar o elevador. Aí eu segurei a mão dele aqui. Aí vem um maqueiro com um desencarnado com aquela capa preta, né? Na maca. Aí ele ficou assim olhando. E o desencarnado sentado em cima da maca. Aí eu falei, pô, cara, eu não vou entrar no mesmo elevador, senão o meu filho vai se cagar todinho. Mas pai, o que é isso aí? Eu falei, filho, isso aí
Esse aí já foi, desencarnou. Ele desencarnou, tá vendo aí? Aí eu vi o rapaz sentado em cima da maqueira, empurrando ele sentado lá em cima do corpo lá, cara, dele, agarrado. Eu falei, pronto, mais um que vai ficar ali preso lá dentro da geladeira lá. Isso, gente, se chama materialismo, sabe? A pessoa desencarna, fica agarrada ao corpo, cara. Fica agarrado àquilo ali, sabe? Então são muitos assim, são muitos. Então a espiritualidade usa dos mentores, os mentores usam dos que estão despertos, dos médiuns, para poder auxiliar esses desencarnados também. Porque, gente, eu vou te falar, não é fácil. Se a gente contar aqui tudo que foi resgate que já foi feito aqui, a gente fica aqui até amanhã falando. Porque a todo momento, a minha esposa, então, ela é uma esponja também, ela sai puxando tudo, né? Onde ela vai, ela puxa os espíritos complicados. Isso foi aflorando em mim depois, né? Isso tudo foi um treinamento, a espiritualidade me auxiliando, né? E Sônia também vem trazendo isso tudo. Você está falando dos espíritos que foram agarrados ao corpo. Eu tive uma experiência, e é bom a gente trazer isso, porque eu acho que se é conhecimento as pessoas poderem entender. Eu fiz um desdobramento e fui levada num cemitério. E assim, eu andava no cemitério, era impressionante, porque eu via assim, eu via um corpo aqui, corpo aqui, corpo aqui. E eu andava assim, sabe? Aí daqui a pouco eu vinha assim, corpo aqui, assim, 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 assim. Aí vários corpos assim enterrados. E eu ficava assim, gente, como é que consegue enterrar os corpos assim, dessa forma? Porque, será que não... Eu ficava tentando entender. Só que quando eu olhava melhor, eu via que embaixo daquele tinha outro e já estava assim. Aí me mostraram que foram enterrados em tempos diferentes e estavam ali, ainda presos aos corpos que já não existia mais. Então, eles me levaram lá para ver como é a contraparte do cemitério ali na terra. Às vezes a gente só vê um caixão, mas tem uma porção de corpos ali, tudo ali, assim, de formas diferentes, da forma como foi enterrado em época diferente, tudo ali, ainda agarrado aos corpos. Eu via isso e eu tentava andar para não pisar neles. Eu pisava ali, pisava... Sabe? E vi aqueles corpos assim, eu falei assim, meu Deus, as pessoas ainda estão aqui agarradas a seus corpos. Para esses não tem mais chance de ficar, né? Não dá mais tempo. Não está dando tempo nem para os que já estão encarnados. Imagine para os desencarnados ter que encarnar, ter toda uma programação encarnatória, não dá mais tempo. Não na Terra. E... né? Já os que estão vindo é que já estão programados já para poder, né, nessa parte aí mudar tudo, né? Esses que estão complicados não tá dando mais não, entendeu? É só só essa leva aí só. Né? Não tem mais chance para eles, né? Porque é complicado. E em falar em cemitério, gente, a energia lá, a cabeça, para quem tem a mediunidade, cara, a cabeça parece que... Não sei se você já teve uma dor de enxaqueca, de vontade de pegar a cabeça e tirar. É assim, é dessa forma. A dor é a mesma quando você entra no cemitério. É uma dor absurda, né? Aí eu me perguntei, né? Porque e aqueles que trabalham em hospital, esses que trabalham em cemitério, pô, não sente nada? Gente, os caveiras, eles fazem a proteção para quem trabalha lá, né? Os caveiras, os Exus caveira, eles fazem a proteção, né, para esses que trabalham, os coveiros, todos esses funcionários de hospitais, médicos, enfermeiros, tem uma proteção, é necessário, né? Aqui, ó, a enfermeira aqui, ó. É chamado sagrado de ofício, né?
Porque você não está ali para se divertir, você está ali para fazer um trabalho, você está fazendo uma função, e que ela é necessária nesse mundo, né? Então, o que é... Imagina, se todo mundo passa mal quando toca numa pessoa doente, se todo mundo passa mal quando enterrar um cadáver, né? E por aí vai. Então, assim, se todo mundo passa mal, por exemplo, no caso dos lixeiros, quando eles catam aquelas oferendas, né? Aquelas despachas, imagina se todo mundo for passar mal, né? O mundo vai ficar um lugar bem insuportável para se viver, né? Então, é muito caótico. Então, eu já várias vezes em hospital, tem gente que fala assim, mas você é médico, você não passa mal, você aguenta, não sei o que. Então, assim, eu explico, então, assim, é sagrado de ofício. Eu fui preparada pela espiritualidade, né? Fiz um compromisso com a espiritualidade, nasci para trabalhar na área de saúde, sou enfermeira, né? E aí, como é que é isso, né? Então, assim... Eu caminho tranquilamente dentro do hospital. Não passo mal, não me dá dor de cabeça, não me dá cansaço. Cansaço assim, né? Do estresse do plantão, né? Das funções e tal, mas não dá nada extra, né? Como dá, por exemplo, em médiuns de resgate, né? Médiuns de transporte, no caso, né? Que são médiuns de resgate, chamado médium de transporte, né? Um médium de transporte, de repente, que trabalhasse, de repente, dentro de um escritório, né? Então, assim... A gente não sente nada. A Maiara... eu sou médium de transporte, né? Espaço. Então, eu não sinto nada. Eu não tenho dor de cabeça, eu não sinto nada. O que eu sinto, quando eu falo que eu sinto a dor deles, eu sinto o chakra. Porque eu sinto a dor no chakra. Porque não é dor de cabeça, não é nada. É aquela... tanto que, às vezes, eu falo para ela, coloca a mão aqui nesse chakra, porque aqui está doendo. Mas é a dor deles que eu sinto ali, a dor deles. Eu não sinto dor. É uma parcela da dor. E não dependendo dos chakras onde está passando, porque às vezes eu digo para ela que está doendo, ela vai lá com a mão, começa a liberar ectoplasma, aí alivia, que ela ajuda na liberação de ectoplasma, aí alivia a dor ali na área. Mas assim, normalmente eu não sinto dor, eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto nada. Eu passo pelas ruas e, quando eu chego aqui, eu entrego. Às vezes eu sei que os irmãos estão acoplados em mim, porque eu sinto eles. A gente sente, mas eu não sinto nenhuma desestrutura, nada. Eu só sinto. Só na hora do resgate, que tem que fazer... teve um resgate uma vez, esse foi muito intenso. A Maiara viu, que ligou, a nave de Metatron estava aqui em cima. Lembra? Ela viu a nave de Metatron aqui em cima. Foi feita uma ligação, foi interessante. Ela viu a luz que veio aqui, ó, veio aqui direto. Era uma luz que ligava. A luz ligava, eu não sei se entrava aqui pelo coronário. E aí ela via os irmãos que vinham, entravam assim, entravam. Eu era como se fosse um portal. Eu virei um portal que os irmãos vinham e ela que viu, ela pode dizer como é que foi, mas eu não sinto nada. Tá ligado? Tá. Que eu não tô. Agora sim. É que, na verdade, os chakras da Dona Sônia, eles se alinham de uma forma que abre uma espécie de portal. Ela vira um portal, porque você pensa assim, não, mas por que a nave de Metatron precisa que esses espíritos passem através da Dona Sônia? Ele não pode sugar de qualquer lugar? Na verdade, ela está trazendo de outras localidades, ele está parado aqui em cima da plataforma e ela traz através do portal. O portal no qual ela abre já entra direto na nave. Não só do Metatron, porque não é bem a nave dele, é que ele comanda os projetos de resgate aqui na Terra. Então, ele se apresenta muitas vezes nos resgates, mas ele me mostrou uma vez as centenas
as milhares, na verdade, de trabalhadores, benfeitores espirituais que fazem parte desse trabalho, que ajudam de diversas hierarquias espirituais. A Dona Sônia, ela abre um portal que ela não só leva, mas traz também. Ela traz espíritos que não são desse orbe para encarnar aqui. Já vi naves pararem e trazer através dela. Às vezes ela está fazendo aquele movimento do resgate, mas ela não está resgatando, ela está trazendo, através do portal que é aberto através dos chakras dela, espíritos que vêm encarnar aqui por conta da transição. Isso acontece, já aconteceu que eu senti. Então, gente, quando você acha que ser médium é fácil, não é fácil não, sabe? A gente é trabalho direto, não tem nem férias, nem quando tá dormindo, né? Não tem hora, não tem momento, você tá trabalhando. Quando você pensa que não tá, você tá ali tomando um café ali numa padaria, você tá trabalhando, tá? Então, é o mundo que a gente vive, precisa, né? Precisa de ajuda. Então, a espiritualidade usa cada um da sua forma, né? Porque o materialismo ainda é muito forte aqui, então é bem complicado. Cemitério, hospital normal, hospital psiquiátrico também é bem complicado. Hospital psiquiátrico, quem trabalha no hospital psiquiátrico também tem uma grande proteção, né? Para poder trabalhar ali, que são espíritos, né? Bem loucos mesmo, né? Porque a maioria das pessoas que tem problema psiquiátrico é obsediado, né? Tem bastante espírito mais louco que eles ali, né? Por trás. Uma vez, desculpa. Não, pode falar. Teve uma vez que eles me encaminharam, me levaram no hospital psiquiátrico, pediram para eu ir lá. Eu fui. Então, aí eu fui. E vieram muitos irmãos comigo. Eles foram acoplados, eu trouxe eles para cá. Eles passaram, sabe por quem? Pela Sabrina. Eles vieram comigo, fui lá, trouxe. Nossa, era muito sofrimento. Tá no nosso livro. Eu acho que está lá no livro, que vai sair agora. Eles foram... Não é que eles passassem pela Sabrina, eles já vieram, foram entregues, mas alguns se comunicaram através da Sabrina para explicar o que era. Aí trouxeram a explicação. E foram muitos doentes. Hoje esse local ainda tem uma área psiquiátrica, mas agora não é todo psiquiátrico, ele foi dividido. Mas os espíritos continuam ali, em todo o hospital, estão ali presos. Aí eu fui lá numa área que não tem mais o quadro psiquiátrico, mas fui trazer os irmãos lá para eles serem acoplados, trazer eles para cá. E isso que o Maico falou é verdade. Por exemplo, quando eu trabalhava na emergência aqui de Del Castilho, eu tive uma experiência muito forte ali com irmãos que... E nessa época, para mim, foi difícil, porque eu estava na igreja evangélica, ainda não tinha esse entendimento que eu tenho agora, nem fazia esses resgates, quer dizer, já fazia e não sabia. Fazia inconsciente, mas fazia. Fazia, mas não tinha essa noção, porque eu estava ligada à religião evangélica. Eu estava no meu setor, aí tocaram a campainha, eu levantei, abri a porta para atender, para ver. Porque geralmente me chamavam da emergência, abri a porta. Aí tinha uma senhora com um bebê no colo e um menino do lado. E ela estava toda molhada. E eu, quando abri a porta, que eu olhei do lado de fora, estava chovendo. Aí eu falei assim, nossa, ela está nessa chuva. Eu puxei ela, botei ela para dentro. Meti a mão assim, puxei ela com a criança e o menino, botei ela ali onde eu estava. E aí tocou o telefone da emergência me chamando. Eu saí dali, fui atender o telefone. Aí estavam me chamando na emergência. Aí quando eu voltei, eu falei assim, deixa eu lá ver a senhora. Cheguei lá, cadê a senhora?
Sumiu assim, olha a criança, tudo sumiu, não estava mais ali. Eu falei assim, gente, eu deixei a mulher aqui, cadê ela? Aí eu fui olhar a porta estava trancada, com a chave por dentro. Eu falei, não, ela não saiu, porque se ela tivesse saído aí, abrir, ia sair. Ela não saiu, cadê a mulher? A porta trancada. E eu não entendi aquilo. Aí eu fui para a emergência para ver o chamado. Aí eu comentei com um colega, ele disse assim, isso é muito comum. Mas eu voltei para casa intrigada, eu falei assim, o que foi aquilo? Eu não consegui entender. Depois, quando comecei nesse trabalho e fazendo os resgates, é que eu entendi que foi um resgate. Eu fui lá buscar ela. Mas a coisa foi tão natural que, para mim, eu estava dentro do hospital, eu estava trabalhando, e eu fui lá no local que estava chovendo, escuro, buscar, ela deve ter desencarnado ali, eu fui lá buscar. Quer dizer, a gente está o tempo todo onde nós estamos fazendo resgate. Hoje eu entendo que eu fui lá fazer o resgate, mas foi difícil, que eu fiquei até hoje, fui assim, onde foi parar aquela mulher? Que eu não entendia, gente. Hoje já tem mais compreensão. É isso, gente, porque a gente, às vezes, as coisas acontecem, olha aí, às vezes a gente não tem um entendimento, mas os evangélicos, apesar de ter a mente muito fechada ali na Bíblia e tal, faz um trabalho lindo, né? Outros locais também, que é bem complicado, é presídio. Presídio também. Ali, gente, tem espíritos ali muito complicados, muito, entendeu? Eu acho que o presídio chega a ser pior, entendeu? Porque os espíritos, os bandidos que desencarnam, né? Os espíritos que desencarnam, em confronto de polícia, isso, eles vão para lá auxiliar lá os que estão encarnados deles, que estão lá presos, inserindo mais ódio, mais raiva, só naquele burburinho, entendeu? Então ali é bem complicada a energia ali de muita raiva, muito ódio. Então os que trabalham em presídio também têm aquela proteção também, né? Os agentes penitenciários, os policiais penais, tem proteção, porque a energia é muito pesada ali dentro, né? E a igreja evangélica, algumas igrejas, fazem muitos trabalhos muito bonitos dentro do presídio, faz resgate da forma deles, mas faz resgate, muitos resgates, né? Tira muitos daquele ali que está ali naquela vida errada para a igreja. Entendeu? Por quê? Porque eles precisam... Tem uma outra importância também. Fala. Não, Pode falar. Estou falando pela experiência que a gente teve. Teve um resgate aqui na plataforma, está lá no nosso livro. O livro que vai sair está escrito esse resgate lá. Foi de um presídio, uma rebelião que teve num presídio. Eu não sei qual foi o presídio, mas foi aqui do Brasil. Só não sei qual foi o presídio. Teve uma rebelião nesse presídio, mas como os evangélicos estavam lá trabalhando com esses presos, e eles desencarnaram nessa rebelião, um matou o outro, foram muitos presos que eles se mataram dentro do presídio, em guerra de facção. Só não lembro, mas não foi, eu acho que não foi no Rio, não, foi em outro estado. Aí... Eu sei que tinha um que eu guardei, que está lá, que o apelido dele era Lequinha. Chamava Lequinha, não sei qual é o estado. Aí eles nem tinham percebido que tinham desencarnado. E eles estavam disputando o comando. E a gente mostrando que estava desencarnado. E eles não aceitavam. Até que teve um que foi orientado, falou assim para ele, você não acredita, não? Olha aí, você vai ver para onde você vai. Olha ali. Aí mostrou uma larva, um rio de larvas, assim, de lama, de fogo. Aí ele ficou em pânico. Aí falaram assim, não, agora você vai ter uma outra chance, você pode seguir ali, ó. Aí ele ficou assim, gente, a casa caiu. Falavam assim, a casa caiu para nós. Assim, o linguajar. A casa caiu para nós, vamos lá, ó, a oportunidade que o homem está tendo, agora a gente vai lá acertar a conta com o homem.
Assim, esse linguagem está lá no livro. Nós vamos lá acertar a conta com o homem. Vamos lá, gente, vamos lá que a gente vai acertar a conta com o homem. Então, tem a importância desse trabalho, porque começa a preparar eles e eles sabem que isso vai acontecer. Gente, tá me vindo aqui porque o pai, ele quer salvar todos os seus filhos, né? Independente do grau que tem errado, ele não olha isso. Ele quer ver aquele filho ali bem. Então ele vai usar os seus na dimensão que tiver, no local que tiver, se tem conhecimento, se não tem conhecimento, meu irmão, vai usar. Não tem essa. Tendo escolaridade, não tendo escolaridade, né? Vai ser usado de alguma vez, em algum momento da sua encarnação, em algum momento você desencarnado ali, ele vai despertar e vai ser usado num momento para poder fazer o bem, né? Tanto que tem aquele amiguinho que trabalhava lá embaixo, Sônia. Quer falar dele? Quero. Eu falo com ele com muita alegria. Ele vinha aqui. Vai. Gente, ele era lá de baixo, mas ele era um espírito, vamos colocar assim, um trevoso, né? Espírito complicado. Um espírito complicado. Mas, em um determinado momento, começou a haver um despertar nele, porque ele começou a participar daqui. Ele veio para atrapalhar, mas depois ele gostou. Aí... Você vê. Aí ele resolveu ajudar, lá onde, da umbral que ele era, da parte do umbral, resolveu ajudar os irmãos de lá. Aí ele trazia os irmãos que estavam sofrendo lá, na época, para cá. Aí ele chegava assim, isso também está no livro, ele chegava aqui, aí ele me chamava assim, ô dona, era ô dona, ele vinha na Sabina, dona, ó. Eu trouxe uns irmãos aqui, tá? Só que eu não posso demorar muito, não, que eles lá já estão desconfiados de mim, porque eu estou mudando. Era o Penetra? Eu já estou mudando, porque eles estão sentindo uma mudança em mim. Mas já, olha, os Exus falaram assim para ele, ó, se você quiser parar, você pode parar, porque você já ajudou bastante. Aí ele, não, mas eu disse que eu queria continuar. Aí ele virava assim para o lado... ele incorporado na Sabina, virava para o lado e falava assim, tá vendo? Eu não disse para vocês que eu ia trazer vocês para um lugar bom? Caraca. Arrependido. Mas aquilo, eu olhava para ele, eu me emocionava, sabe? Porque eu achava aquilo tão... Provavelmente agora ele já é um Exu encarnado, gente, ó, já está com trabalho como Exu aí já. Se Deus quiser, o nosso livro sai em janeiro, já está pronto. Está passando por revisão, acho que em janeiro a gente já lança, né? E ali tem tanta história, gente, vocês vão sentir, aí vocês vão entender o que é espiritualidade. Eu quando eu comecei a escrever, que eu fui documentando tudo, depois comecei a escrever, aí eu vi, você começa a sentir realmente o que é. Eu acho que isso vai dar uma visão boa do que é aqui a vida, dos dois lados. Porque é aquilo, às vezes a gente pensa que um trevoso está ali para atrapalhar, mas, cara, o pai usa os seus da forma que for. Ele veio aqui para poder causar desordem, causar bagunça, né? Acabou que ele veio, gostou, foi lá, ó, vamos lá, abriu um portãozinho lá, entrava, empurrava, antes que o outro chefão lá descubra. Trazia aqui para aprender, trazia para fazer os resgates, auxiliava os Exus, porque é um trabalho bem difícil lá embaixo para os Exus, tá? É uma guerrinha travada lá, né? Então, é feito todo um cálculo, é feito todo um preparo, né, para a espiritualidade. Quando eles vão invadir algum reduto das trevas, eles não chegam assim, vou lá e Deus tá me amparando. É feito todo um cronograma ali, todo um preparo, um estudo para poder fazer aquele trabalho, né? Então, é tudo orquestrado antes ali, tudo cronometrado para não dar nada errado, né? Então, esse irmãozinho, cara, ele é demais.
Quando eles esvaziaram esse umbral, teve um momento que eles esvaziaram o umbral todo, né? Aí ele veio muito feliz da vida falar comigo. Ele veio na Sabrina falar comigo. Ele, olha, dona, eu fui convidado para ser Exu. Eles vão me ensinar agora eu vou ser Exu. E uma vez ele veio aqui falar comigo, que eu pensei que fosse ele. Ele disse, não sou ele, não. Eu sou o outro, que também foi convidado para ser Exu e veio. Lembra? Tem uma gravação dessa, ele falando. Eu fui convidado para ser Exu, eu agora sou Exu. Estava feliz, todo bobo. Encerramos. É isso. Foi bom, foi uma mensagem descontraída de experiências e que o Pai possa falar mais aos nossos corações com tudo isso, porque sempre são mensagens que fazem a gente pensar, né? Pensar na espiritualidade, pensar no nosso dia a dia. E eu espero que eu estava sugerindo para o Maicon, da gente fazer mais esses debates, da gente conversar, trazer e trocar essas informações, porque eu acho que é tão positivo todos interagindo. Ver se a gente junta outro grupo aqui. Não, pode terminar, senhora. Não, pode falar, eu já falei. Só para finalizar, né, em relação à questão do trabalho ser sagrado, né, para que toda vez que possamos olhar um trabalhador, seja ele em que função ele tiver, tá, da função de maior poder para a função que aparentemente seja a mais humilde, nós possamos sempre, sempre valorizar o trabalhador. Porque todo o trabalho é necessário no mundo e ninguém é maior que ninguém. É isso que eu senti no meu coração agora para falar. Porque se hoje, de repente, alguém é presidente, alguém é desembargador, amanhã pode ser uma pessoa que tem um trabalho mais simples, pode ser um vendedor de um sapato, alguma coisa um pouco mais, né, aparentemente mais simples, que não é simples, porque a gente tem que lidar com o público, e lidar com o público também não é simples. Então, assim, que a gente tenha que valorizar, que a gente valorize o trabalho de cada um, sabe? Porque todo o trabalho é sagrado. É só isso que eu queria passar aí para finalizar, que é por isso que todo trabalho honesto é protegido pela espiritualidade. Porque trabalhar é um ato sagrado. Só isso que eu queria deixar aqui. Obrigada, gente. Amém. Obrigado.